Veja os projetos aprovados na Câmara que foram publicados como lei. E ainda nesta edição, Câmara protocola moção pela retirada de foro privilegiado a políticos brasileiros. Vereador protocola requerimento de pesar pela morte de policiais no Rio de Janeiro. E no quadro de educação você vê mais sobre os vestibulares. O Câmara Notícia está no ar. Olá, olha só, um projeto aprovado pela Câmara neste semestre foi publicado no Diário Oficial e agora é lei. Os estabelecimentos que vendem carne moída não podem deixar o produto já pronto. A carne agora deve ser manipulada na frente do cliente. Agora é lei. Açougues, casas de carne e supermercados estão proibidos de vender carne processada sem a presença do cliente. O objetivo é evitar que o consumidor leve um produto inferior àquele desejado. O objetivo desse projeto é consolidar o direito do consumidor, que ele possa, ao chegar no mercado ou num açougue, uma casa de carne, ele possa escolher a carne que ele quer, que seja moída na hora. Ele está vendo, isso está dentro do Código de Defesa do Consumidor, do direito do consumidor. Então, todos os consumidores que for pedir em qualquer comércio a carne moída, o açougueiro, ou seja, quem lá for cortar, atender, fazer esse atendimento, ele tem que cortar essa carne na frente do cliente e ver que tipo de carne que ele quer. A lei não se aplica a hambúrgueres e outros derivados processados industrialmente. Esses produtos não entram nessa legislação porque existe uma fiscalização prévia já com selos e coisa desse tipo. A população aprova a lei. Hoje em dia, quando a gente vai comprar alguma coisa que está embalado, normalmente ele está com prazo de validade que é visível, mas você não sabe de onde é a origem do que você está comprando, né? E a partir do momento que você chega e pede no balcão, a pessoa é obrigada a fornecer aquilo que você está pedindo, né? Carne moída na hora, eu prefiro. Ainda sobre os projetos publicados no Diário Oficial, agora faz parte do calendário o Dia do Capoeirista. Agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial de Campinas a Lei 15.340, que institui no calendário oficial da cidade o Dia do Capoeirista. A lei é do vereador Carmo Luiz. Ele explicou a importância de ter um dia para celebrar esse atleta. Na verdade, o nosso objetivo é que nós não esqueçamos ou que nós possamos dar um destaque a uma das culturas do nosso país. Ou seja, nós temos aí uma grande quantidade de cidadãos que fazem parte, a capoeira faz parte da vida dela, faz parte da nossa cultura já, de toda essa imigração que veio. E nós apresentamos essa data do dia 13 de agosto para que fique lembrado. O projeto busca valorizar a capoeira como expressão cultural que mistura esporte, dança, música e cultura popular. Desenvolvida por descendentes de escravos africanos trazidos ao Brasil, ao longo das gerações, a capoeira marca de forma definitiva o seu espaço e representa a resistência da cultura afrodescendente. Possamos fazer eventos, trazer estrutura, incentivar as escolas, que na verdade todas elas falta incentivo, falta estrutura, falta realmente uma série de fatores para que muitas pessoas que querem dar aula, que buscam jeitos ou meios de tirar a criança da rua e não tem essa estrutura, e a capoeira é um dos meios. O Dia do Capoeirista será celebrado no dia 3 de agosto. A Câmara de Campinas aprovou na última sessão uma moção de apelo ao Senado pedindo pela aprovação da PEC que retira o foro privilegiado de políticos e autoridades brasileiras. O documento apresentado pelo vereador Jorge Schneider afirma que hoje o país tem um clamor popular pedindo por mais igualdade na justiça, indiferentemente de posição social, financeira ou política. Essa foi a grande motivação para a criação da moção, segundo o parlamentar. Então, nós estamos no momento em que o nosso país passa pelo saneamento político e nós precisamos que todos aqueles políticos que nada temem, não há problema nenhum, para que percam o foro privilegiado, porque não é possível uma pessoa cometer um deslize, um erro, um crime
e ter uma costa quente que garanta que ele não será investigado. Isso não pode acontecer no nosso país. Eu acho que os pequenos, os grandes, todos nós temos que responder ao nosso país. Nós precisamos de pessoas decentes no Brasil. E a classe política ela só vai melhorar quando não tiver mais esse foro privilegiado. A moção pede que o Senado Federal aprove a proposta de emenda à Constituição que retira o foro privilegiado no país. Schneider pede que a PEC 10/2013 seja votada com urgência. O vereador citou investigações e operações da Polícia Federal que apontam autoridades envolvidas dos mais diversos órgãos. De acordo com Schneider, a Câmara tem que mostrar que a classe política fará sua parte. Todos nós precisamos responder por aquilo que nós fazemos. E o senador Álvaro Dias foi muito feliz quando ele apresentou o projeto e nós temos sim, nós temos que apoiar aquilo que é decente no nosso país. O vereador Paulo Galtério fez um requerimento com voto de pesar pela morte de 4 policiais que estavam no helicóptero que caiu no último sábado no Rio de Janeiro. O sentimento de pesar, na verdade, muito embora aprovado pela Câmara, é de toda Campinas, da cidade. Toda vez que um policial morre no cumprimento do seu dever, é uma parte do Estado que foi atingido e o Estado somos nós. Então essa moção de apelo, o que ela quer, o que ela releva aqui? Ela releva a importância nossa em se solidarizar, não somente com aquela corporação, que é a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que merece nosso respeito, que vive numa guerra civil dentro do Estado de Direito, né, mas também os familiares desses policiais que ali estavam cumprindo o dever. Então eu, com a minha moção, eu entendi que nós aqui de Campinas tínhamos obrigação de solidarizar com esses policiais, com seus familiares e com a corporação. É importante isso. O vereador também comentou a violência policial que esses profissionais são submetidos no exercício da função. O policial militar, a partir do momento que ele insiste nesse trabalho, ele tem que sujeitar a sua vida, né, acima... Né? A vida dele é menor do que a sua obrigação de zelar pelo Estado de Direito. Ele coloca o Estado, né, acima de sua vida. Então a morte ela é presente na vida do policial militar. Isso já é da natureza, né? Mas o que nós precisamos é evitar esse tipo de morte, né? Uma morte no combate, uma morte de combate. Quanto menos policiais nós tivemos mortos, com certeza são menos famílias atingidas e menos a sociedade atingida. E maior o respeito da criminalidade quanto à polícia. O vereador Carlão, do PT, realizou uma reunião para apresentar a pesquisa da lei que obriga escolas a terem no currículo o ensino afro-brasileiro. Como a cultura africana e afro-brasileira é trabalhada nas escolas públicas e quais são os avanços e as dificuldades para apresentar estes conteúdos foram alguns dos questionamentos feitos por uma pesquisa online realizada com 218 educadores de Campinas, uma amostra de 3,8% dos 7.080 que compõem a rede. Bom, a gente queria salientar a importância do enfrentamento constante do racismo institucional e da formação para o respeito. E aí, nesse sentido, eu queria concluir dizendo que nós não podemos aceitar qualquer forma de impedimento ou retrocesso nesse processo que a rede construiu desde 98. É um processo que não é linear, que ele é irregular em termos da intensidade com que ele se realiza, mas ele não é um processo interrompido até hoje. O lançamento da pesquisa foi feito na Câmara em agosto deste ano, na Comissão Especial de Estudos sobre a Implementação do Ensino e da História Africana e Afro-Brasileira e Indígena nas escolas na cidade. A pesquisa ela dá essa dimensão, né? O que falta para esse trabalho ser consolidado. Então, pode ser que ele esteja na grande maioria dos projetos pedagógicos, mas ele não está em todos os planos. E mesmo estando em alguns planos,
não necessariamente ele se efetiva na prática. Então, isso foi sendo percebido ao longo da pesquisa. A pesquisa feita sem a identificação dos participantes agora vai ser encaminhada à Secretaria Municipal de Educação. Na Câmara, o vereador Carlão do PT pretende discutir o resultado e apresentar uma campanha de educação. Aqui na casa, internamente, nós devemos apresentar uma proposta de uma ampla campanha, uma campanha de... Porque tem que pautar isso na sociedade. Se não tiver colado nos ônibus, nas escolas, nas árvores, nas lixeiras, a gente não vai conseguir fazer com que isso seja pautado, né? Propor uma campanha massiva. E hoje tem quadro de educação com dicas para quem vai fazer o vestibular da FUVEST. O mês de novembro ele foi agitado para quem está em fase de prestar vestibular. Teve primeiro o Enem, depois o vestibular da Unicamp, o da Unesp e agora a FUVEST. E eu conversei com a Maria Márcia Malavasi, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp, sobre como essa maratona de vestibulares afeta os adolescentes. Ele afeta diretamente porque há uma exaustão intelectual, uma exaustão cognitiva, uma exaustão física, inclusive, até porque nós estamos falando de jovens adolescentes que estão num período da vida sob muita pressão porque desejam alcançar determinados sonhos, como deles e de suas famílias, inclusive, como entrar em determinados cursos que eles desejam. Então é um período bastante tenso, bastante difícil para esses jovens. Eu perguntei se poderia haver um intervalo maior entre os grandes vestibulares, mas segundo ela, o calendário não permite. Nesse modelo que nós temos de vestibulares, não, porque os jovens acabam precisando ser examinados ao final de um ano. Ou seja, o calendário das universidades, que começa no ano seguinte, faz uma seleção para que ao final do ano eles tenham o número de alunos que serão matriculados nos seus cursos. Então, pelo calendário, isso não é possível. Haveria outra possibilidade caso o modelo fosse outro. E depois de tantas provas, a Márcia deu dicas para quem vai prestar a temida e longa FUVEST que acontece no fim de semana. O aluno precisa planejar-se nesse final de maneira a não estar no mesmo ritmo que esteve ao longo deste ano. Por exemplo, ele precisa de bom sono, de horas maiores de sono, precisa se alimentar muito bem, ele precisa descansar, precisa ter algumas atividades que lhe são prazerosas, pode ser ver um filme, pode ser andar de bicicleta, pode ser ouvir uma música, ou seja, tudo que ele puder fazer nesse final para relaxar e poder preparar-se melhor, isso é recomendado. Passada essa etapa, vale descansar e não se esquecer da segunda fase de alguns vestibulares e também refrescar a cabeça. É fundamental descansar, preparar-se para os resultados que virão, que poderão ser resultados positivos ou nem tanto, e é preciso avaliar se o que foi feito foi o suficiente para aquele objetivo. Se não foi, há um outro ano aí pela frente. Se foi, é preciso ficar tranquilo e não culpar-se pelo resultado, que nem sempre é um processo justo. Então, nós não podemos deixar recair sobre o estudante que não teve aprovação a culpa pela não aprovação. Somente reforçando, a primeira fase da FUVEST acontece neste domingo, dia 27, à 13h. E olha só, o gabarito da prova da primeira fase da Unicamp já está disponível no site da Convest. Com essas informações, a gente encerra mais uma edição do Câmara Notícia. Até a próxima!